Bom, eu sou o Ferrez e eu sou escritor. O restante é trabalhos adjuntos. Então, o lugar que eu escolhi é um lugar mítico para muita gente de periferia, que a gente chama de centro da cidade. E não importa a periferia que você esteja, sempre tem um centro da cidade que não é perto de onde você mora, né? Então, é esse centro da cidade aqui que a gente está, é o lugar que eu escolhi. E esse emaranhado de cheiros, de coisas para poder se comprar, para poder se experimentar, que a gente não encontrava na quebrada muitas vezes. O meu primeiro contato, eu tinha uns 14 anos, eu estava trabalhando numa padaria, né? Eu morava no Capão Redondo, então estava trabalhando numa padaria já há 2 anos, e aí consegui uma folga no sábado e vim para cá, para o centro da cidade de São Paulo. Desci no Terminal Bandeira, fiz toda a baldeação até chegar aqui, né? 1h30, 1h40 para chegar aqui de ônibus, e pude comer uma fogaza. Eu lembro até hoje que eu vim aqui na praça perto do Lago do Aroche, e tinha as barracas ali de gastronomia, e eu pude comer uma fogaza, que é uma coisa que eu nunca tinha comido. Então eu lembro bem, gente gorda se lembra sempre o que comeu, né, no lugar. E eu lembro bem de ter comido essa fogaza e falar, nossa, mano, agora eu vou na Galeria do Rock. E aí eu fui comprar um disco do Kiss, uma banda que eu gosto muito. Consegui comprar o primeiro disco, né, Criaturas da Noite, né, Creatures of the Night, que era um disco que na época já estava assim bem bombado, muita gente falava. E foi o primeiro vinil que eu consegui comprar. Comprei na loja Baratos Afins, na Galeria do Rock. Então lembro todos os detalhes, porque para mim foi um rolê. A gente voltava para a quebrada vendo a capa do disco, encarte, sabe? Cada detalhe, o nome do produtor, Casablanca Records, todos os detalhes, porque o disco tinha essa atração, né? Ainda tem para muita gente, inclusive para mim. O vinil tem essa atração de você saber todos os detalhes. Então foi a primeira vez foi assim. Aí depois eu fui trazendo meus amigos, né? A gente sempre estava na quebrada trocando ideia. Os caras, mano, você foi pro centro? Fui. Deixa eu ir com você a próxima vez. Eu falei, então vamos escolher um sábado para ir. A gente escolhia um sábado, vinha para cá, sempre para comer hot dog. Às vezes a gente dividia um hot dog, não tinha dinheiro para comer um hot dog inteiro, aí dividia, né? Eu lembro muito bem o Cláudio, um amigo meu, e ele falou assim, Ferrez, ele era menorzinho, então a gente já pegava ele para andar junto e tal. E ele falava assim, Ferrez, eu tenho vontade de comer hot dog e tudo, mas eu queria experimentar aquele pão com carne, que é a carne louca, né? Que os caras cortam assim. E lá na quebrada nunca teve esses negócios, né? Agora deve ter, mas antes não tinha. E aí eu peguei e falei assim, mano, esse negócio é meio cheio de sebo, assim, tem gordura. Você vai comer isso aí, mano? Ele falou, não, eu quero. E eu lembro bem que ele comeu, e o cara tava vindo do banheiro com um balde azul para encher o negócio do suco, que o suco era grátis. Para encher aquela caixa de suco, sabe? E aí eu olhei aquilo e falei, mano, olha que nojento, o cara vindo do banheiro com água, mano. E ele, não quero nem saber, o suco é grátis, eu quero o suco, né? E a gente veio zoando com ele até a quebrada, porque a gente falou que a boca dele ia grudar, e tanta gordura que tinha na... A gente falou, mano, sua boca vai grudar, mano, tá ligado? E ele com medo, porque ele era pequenininho, ele falou, mano, se minha boca grudar, como que eu vou fazer? Então, tinha essa inocência, né? Toda a ver com comer uma coisa diferente, que era baratinho, mas para nós era muita novidade, né? Então, a primeira vez que eu entrei no KFC foi aqui no centro. A primeira vez que eu entrei no McDonald's foi no centro. Todas as coisas que a gente comprava, roupa da hora, toda a gente vinha para cá para tentar achar aqui, né? Então, sempre foi um lugar que a gente encontrava muita coisa. E a gente sabia que na periferia a gente ia pagar mais caro. Então, um disco de vinil na periferia, ele era quase o dobro. Quando a gente ia na loja, tinha uma loja no centro do Capão de vinil, e depois se montou uma bicicletaria do gordo lá, que a gente chama. E essa loja de vinil, todos os vinis eram mais caros do que no centro. Então a gente fazia de tudo para vir para cá para comprar. Aqui sempre foi a fonte dessas coisas todas, sabe? Então sempre foi um lugar mágico. Meus amigos, quando a gente vem para o centro, que nem hoje a gente veio para cá, é um lugar mágico. A gente vai para a galeria depois da entrevista, sabe? Não parou. É a mesma coisa em termos de memória afetiva, de você conhecer uma criança e depois você vê ela adulta. Você não consegue enxergar ela adulta, você lembra da criança. E eu sempre tive essa coisa com o centro. Assim, quando eu venho para cá, eu ainda me sinto um menino. Tanto que, alguns anos atrás, a Folha de São Paulo fez uma matéria especial sobre o aniversário da cidade. E ela quis contratar 2 escritores para retratar essa cidade, né? Um deles foi o Marcelo Rubens Paiva, que é um ótimo escritor, nossa, um mestre, e o outro fui eu. E ele retratou a cidade de uma forma e eu retratei de outra. Eu retratei esse encanto pelo centro da cidade, essa aproximação de vir com os amigos, de poder andar pelas ruas que para as pessoas aqui são comuns, né?
O que é triste no centro é quando ele vai anoitecendo. E aí parece que a energia foi embora, há um esvaziamento, sabe? Fica aquela sujeira, fica os lixos para fora das lojas, as lojas vão fechando. Eu vejo esse lado bucólico também do centro, para quem mora, né? Mas para a gente que vem passear é fantástico. O centro, ele tem o contraponto, né, do que a periferia não tem, né? Ele tem as coisas que a gente não tem, ele tem as construções, os prédios, né? A periferia é um lugar muito difícil para a gente se locomover. A periferia não tem circular, não tem ônibus que vai de uma quebrada para outra. É uma coisa que muita gente não nota, mas o ônibus que sai do Parque Santo Antônio, ele não vai para o Jardim Comercial, ele vai para a parte central do terminal. E do terminal ele vai para o Parque Santo Antônio de novo. Não tem essa inter-relação. O centro não, o centro tudo se conversa. Você sai na 7 de abril, daqui a pouco você está na Ipiranga, daqui a pouco você conversa com a São João, sabe? Então ele é muito circular para quem vem de fora. Também tem a coisa do movimento, do desapego das pessoas em relação às lojas, ao conhecimento, né? A periferia todo mundo conhece todo mundo, você vai no Bar do Paraíba, você vai no Açougue do Bahia, então todo mundo tem nome, todo mundo te conhece. Aqui não, aqui é uma coisa totalmente de desapego mesmo. Você entra na loja, você não sabe o nome de ninguém. Se for um coreano, um chinês, ele vai te tratar mais seco ainda, né? Tem um momento que... Pode contar assim, quando tem história? Que eu lembro muita história. Tem um momento que a gente foi conhecer a Galeria Pagé. E aí, foi meus amigos, a Pagé, que é cheio de videogame e tal. A gente nunca tinha visto um PlayStation. Nunca, só sabia pela televisão. E aí a gente chegou na frente de um expositor de PlayStation, o cara estava lá com o PlayStation, e o meu amigo falou, posso jogar? O cara falou, toma. O chinês deu o controle. E ele está lá jogando, né? E a gente vendo, porque ele está errando tudo, tal, mas ele era bom jogador, porque na época do Atari ele já era bom. E ele, mano, não estou entendendo, eu tô perdendo, não estou sabendo os controles. E aí o chinês falando com outro cara assim do lado, rindo dele. E a gente olhou, estava naquele mod de demonstração, sabe? Não estava jogando nada. Era tudo demonstração. E os caras rachando o bico dele. E aí eu falei, mano, você veio pra cá pra ser humilhado, cara. Olha isso. O negócio nem tá jogando, o controle nem tá ligado lá, velho. Então tem uns detalhes assim que para nós traz essa nostalgia, né? De relação até com as coisas que a gente queria ter. E que muitos de nós não podemos ter, né? Hoje eu fico buscando. O meu primeiro Atari eu tive ano passado. Eu nunca tive um Atari, então eu consegui comprar depois de velho. Depois de 45 anos, eu comprei um Atari. Mas antes a gente viu aqui no centro. O primeiro Atari que a gente viu também foi aqui, sabe? Eu lembro que uma vez veio um cara do hip hop, que ele veio encontrar com a gente aqui na cidade de São Paulo, e ele falou, meu, tem que ser lá pelo lado da 9 de julho. Eu falei, então marca pelo centro mesmo, que ele não conhecia a periferia de São Paulo, né? Então a gente ia pegar ele aqui para levar. E eu lembro que ele falou, meu, eu nunca vi tanta gente da minha cidade, que parece que a minha cidade, gente minha, aqui, né? Porque é muito misturado, tal. Para ele também foi um assombro. E o tamanho da cidade? Ele não imaginava o tamanho dos prédios, ele não imaginava o tamanho da cidade. Então ele estava aturdido, assim. E quando ele chegou na periferia, é o Preto Góes, que ele já faleceu, infelizmente. Quando ele chegou lá, ele falou, mano, agora eu estou em casa, mas eu estava me sentindo mal já. Então a velocidade do lugar, as construções também causam isso na pessoa, né? Ela também mexe com a cabeça da pessoa. E teve vários amigos meus que marcou para se encontrar aqui, para a gente poder levar, quando o cara veio do Norte e Nordeste, para a gente poder trazer para casa, né? Então, também tem essas lembranças. Assim, a família do meu pai é uma família de baianos também, então toda a família dele se encontrava para cá primeiro, para depois ir para a casa do meu pai, passar uma temporada e arrumar emprego, sabe? É um lugar determinante, assim, Tanto que tem muita gente que se perde aqui, né? Que fica para cá, que o parente não vem encontrar, né? Tem muitas histórias dessas pessoas que são invisibilizadas aí também, que acabam ficando por aqui, né? Que elegem... Eu lembro bem que o Góes falou para mim, mano, eu estava preocupado em você chegar, papai, porque agora eu entendo porque tem gente morando aqui que se perdeu, porque se eu me perco aqui, nunca mais eu me acho. Aí ele falou, não, Góes, mas tudo aqui tem um fluxo, né? Não, mas você é louco, mano, por isso tem gente aí que está perdida há 20 anos, aí deve ter parente procurando, sabe? A imensidão do lugar, né? Eu já tentei, assim, trazer na minha bolsinha o caderninho, eu sempre ando com caderninho, né? Mas no centro não me vem depois. Quando eu chego na quebrada, eu sempre tenho uma frase, mas no centro mesmo eu nunca parei para escrever. Para mim é um lugar que eu fico olhando, eu fico curtindo, sabe? Não é um lugar que eu vou parar e vou... Na quebrada não, na quebrada eu sento em qualquer bar, qualquer lugar, e aí eu consigo desenrolar, escrevo de boa. Mas o centro nunca me deu espaço para isso. Não é um lugar que é comum para mim.
É um lugar incomum, sabe? Onde tudo é diferente. Eu fico notando as pichações, a escrita da cidade, o jeito que as pessoas se comportam perante a outra, sabe? Mas, tanto que nos meus livros, quando passa pelo centro, é sempre uma coisa espetacular, assim. Pô, o cara foi pro centro e tal, né? E a gente tem uma lenda urbana lá no Jardim Comercial, que o Zé Carlos é um amigo nosso, que ele nunca veio pro centro. Então, até hoje a gente fala, esse cara nunca foi pro centro. Nem pro centro esse cara foi. Imagina para Campinas. Aí ele, não, nunca fui, mas o problema é meu. E ele nunca veio mesmo, sabe? Deve ser estranho para quem vai assistir, né? Falar, nossa, o cara nunca andou 1 hora de ônibus para chegar aqui. Nunca andou, mano. Nunca. Sempre ficou na mesma região. Foi trabalhar em Santo Amaro, que é um lugar mais próximo, 30 minutos dali. Mas nunca veio para cá, não. Nunca, sabe? Tem um bloqueio de vir pro lugar. A mãe fala, não vai para lá que você vai se perder. Tem muito assalto, tem isso e aquilo, tem tudo, né? Tudo que eles falam da periferia, lá também se fala daqui, né? Das áreas centrais, de forma geral, né? Hoje, tanto o cara assistindo essa entrevista, ele está em Pernambuco ou ele está em Minas Gerais, ele tem um centro lá também, que ele vai comprar as coisas, que ele vai confluir, né? Então ele também vai entender o que eu estou dizendo. Um lugar que eu sempre sentei muito para escrever, porque eu fiz o Deus Foi Almoçar todinho, foi o Bar do Nildo. O Bar do Nildo é no Capão Redondo, é no centro do bairro. Então é o centro do bairro, né? Eu moro na periferia do bairro também. Eu morava no Jardim Comercial, que para chegar no centro ali é uns 15 minutos a pé, sabe? Então eu comecei a frequentar o Bar do Nildo, um bar comum assim mesmo. E até gravei um documentário lá para a internet, e os caras mudou tudo o bar, eu não gostei, quando eu cheguei tava balcão mudado, tudo. Eu falei, o que vocês fizeram? Não, porque a produção achou melhor isso e aquilo. Eu falei, não, mano, vocês estragou tudo o bar. Né? Mas o Bar do Nildo ali tinha aquela coisa dele fazer o que ele queria para você comer, sabe? Tem muitos bares na quebrada que são assim, tipo, o cara vai fazer fígado em tiras. Você não come fígado, você não vai comer nada lá. Entendeu? Porque só vai ter fígado em tiras. Fígado cozido, já comeu fígado cozido? Com cebola, tudo. É uma delícia, mas o cara faz só aquilo. Aí no outro dia, galinha no sangue. Lá, cozinhado no próprio sangue, né? Tem um nome para essa galinha que eu esqueci. Aí você vai chegar lá, sabe? Ó, vai ter mandioca, carne com mandioca. Aí nós, não, mano, mas não tem arroz, não, tem carne com mandioca. Eu faço um prato carne com mandioca aí. Se você quiser, você vai comer carne com mandioca. E ele é um cara muito acolhedor, assim. O mais interessante é que o Nildo é ex-policial, entendeu? Então, quando eu conto isso a todo mundo, caramba, como você frequenta um bar no ex-policial? O cara é um ex-policial, o cara saiu da polícia, resolveu montar um bar e ele acolhe muita gente, sabe? Então, você está comendo aqui, jogando sinuca, tem 3 policiais ali sentados comendo também. Entendeu? Porque no bairro todo mundo é próximo, né? Não tem jeito de você falar, não vou no lugar que ou não vai polícia, ou não vai o crime, ou não vai escritor, sei lá. Então o Nildo, ele é um cara sempre acolhedor, assim, sabe? E esse bar eu escrevi o manual prático do áudio todinho lá nesse bar. Eu tenho os guardanapos todinhos originais, porque na época eu não tinha o caderninho, não tinha dinheiro para comprar caderninho, então eu tinha todos os originais em guardanapo, pedaço de papel. Ele sempre arrumava lá os pedaços de papel e falava... eu tenho muito original de livro em papel de cigarro, sabe? Porque nesses lugares sempre o cara anota o preço atrás do papel de cigarro. O papel que embala os 10 maços, né? No caso. Então, quem é de quebrado sabe o que eu estou falando, que os caras anotam no recibinho ali do cigarro. E eu sempre tenho os originais dos meus livros desse jeito, assim. Foi ali que eu conheci muita gente legal, que passava pelo bairro, curtia reggae. Aí em frente, o Bar do Saldanha também, que é um bar muito importante na quebrada, né? E chama Saldanha por causa da novela, que tinha a Barraca do Saldanha, né? Mas aí esse cara herdou esse apelido aí. E ele também fez um bar muito importante na quebrada, a Barraca do Saldanha, onde se movimentava muita gente. E onde eu, pequenininho, ia comer os petiscos. Ele oferecia de graça peixe, carne, sabe? Para quem tomava cerveja naquela época. Ele fazia um negócio chamado boi no rolete. Ele pegava metade de um boi, assim, colocava num negócio e ficava assando na frente de todo mundo. Um negócio meio bárbaro, assim, meio, sabe? Tipo, meio espada selvagem de Conan. Mas quando a gente era mais novo, a gente ia para lá. E a gente, dentro do bar dele, ele sabia que a gente não ia beber nada, que a gente era criança. Assava os peixes, a gente ficava olhando lá, ele cortava os pepinos, ó, toma aqui um caneco de pepino. Aí dava um caneco cheio de pepino, a gente punha no molho e falava, caramba, eu vou ficar a noite toda comendo pepino, mano. Tá ligado? Ele tinha um molho maravilhoso lá também,
A mãe dele é a Dona Raimunda também. Então é um lugar bem legal, assim. A periferia é muito rica de gastronomia, né? Nossa, é impressionante como as pessoas vão pro bar do Mocotó, o bar do caldo não sei da onde, sabe? O pastel sem vento. Tudo tem uma mística, assim, de comida também. É bem legal. Meu, eu cheguei aí tanto no bar do Nildo que ele começou a me chamar para casa dele para comer. Ele falava, mano, vamos comer aqui em casa. Minha mãe tá fazendo um feijão. Aí, um dia eu cheguei lá, a mulher dele estava toda vestida de polícia militar. Eu falei, mano, sua mulher é polícia? Ele falou, é, minha mulher é policial. Eu falei, puta, eu vou comer aqui, velho. Ele falou, não esquenta não, pô, pode escrever seus livros aí, Capão Pecado, Crime não sei da onde. Ela não liga não, fica tranquilo. Aí eu falei, não tem nenhum livro chamado Crime não sei da onde, mas... E aí ela fez para mim um vatapá, mano, no dia, um feijão. 8 anos escrevendo esse livro, indo lá no Bar do Nildo, porque era o meu escritório, né? Hoje os caras chamam aí de escritório, de home, essas coisas. Era o meu home office, era lá, eu acho, o meu escritório. É tudo escrito naquelas mesas de brama de plástico, sabe? O triste de quebrada, para você escrever, é quando eu tenho os carros de som, mano. Aí quando parava os carros de som em frente, os caras que fazem propaganda de Casa Bahia, essas coisas, aí você não dá para escrever não, tem que parar o livro, sabe? Mas foi uma jornada. Eu na época também não tinha carro, eu ia a pé para lá, escrevia lá e voltava a pé. Então andar a pé também me estimulava a escrever mais, sabe? Infelizmente o Nildo ele não morreu nada, fica tranquilo. Minhas histórias não terminam tudo em morte não. Ele está vivão, mas ele arrendou o bar, né? E ele foi trabalhar em cima de marcenaria. Aí todo mundo sobe para a marcenaria. Todo mundo sobe e fica lá em cima. O bar fica lá com 2, 3 pessoas e a marcenaria fica com 20, né? Tem pessoas que atraem pessoas, né? O tempo todo, que são gentis, que estão ali para conversar. Ele é uma dessas. O Saldanha é um desses também. Eu conheci muita gente lá na Quebrada que é gente que atrai, assim. Eu acho que não existe uma fórmula. E todos nós vamos querer criar uma fórmula, mas a cidade ela está aí para você viver ela. Tem muita gente que quer escrever sobre a realidade, sobre a vida das pessoas, mas não vive, sabe? Não bebe, não anda, não fuma, não... E você tem que estar junto, mano. Não existe você inventar uma realidade ou inventar... Claro que quando vai para o livro não é mais realidade, é o seu direcionamento, então é o seu corte, é a sua ficção, né? Mas a gente tem que entrar na situação, sabe? Quando alguém lê um livro como eu escrevi, o Manual Prático do Ódio, ele sabe que eu andei com os caras do crime ali. Não tem como eu escrever do crime de fora. É que nem Mário Puzo. Você sabe que ele foi envolvido com os caras para poder escrever o Poderoso Chefão. Não tem como. A imaginação ela tem um limite que a realidade ela é estendida. A imaginação também é estendida, mas não chega na realidade. Entendeu? Então, é importante a pessoa também mergulhar. Ah, Fez, então eu vou falar sobre manicômio, eu vou me internar no manicômio? Não sei. De repente teria que ser, né? Para você ter o real impacto do manicômio na vida da pessoa, de um problema manicomial, você tem que, entendeu? Entrar. Eu acho que tem que ser por aí. Então, eu realmente mergulho nas realidades que eu vivo, eu caminho com pessoas sobre o que meus livros tratam, sabe? Então, eu tenho certeza que quando um livro é traduzido para outro lugar, para outro país, a pessoa que vai ler fala, nossa, isso aqui... Porque eu já vi muita favela idealizada, já vi muita realidade idealizada. E você sabe que é mentira, sabe? Você está dentro da comunidade, está a mulher brigando para quem vem usar tal shampoo. Aí você fala, mas esse shampoo nunca ninguém usou aqui, meu. Mas é porque na pesquisa do Google aparece aquele shampoo. Então, escrever com Google, escrever com... eu não creio nesse tipo de literatura. Por isso que a nossa literatura é marginal, sabe? Porque ela dá margem mesmo, ela que enche os rios mesmo, tá ligado? Então, eu acho importante fazer dessa forma. Assim. Patrimônio, para mim, é o que os caras determinam que é deles, né? E que não pode ser nosso, né? Quando eu vejo o nome patrimônio, eu acho meio estranho, patrimoniada. Eu acho meio que cercia. Eu tenho palavras que eu não gosto, por exemplo, exclusivo eu não gosto. Eu não gosto de usar essa palavra. Isso aqui é exclusivo para tal público. O exclusivo limita. Ele cria diferenças. O patrimônio também, ele cria diferenças também, sabe? Ele serve para alguém proteger. Pode ver que é guarda patrimonial, né? Tem muita gente protegida em proteger estátua, preocupada em proteger estátua patrimonial, não estátua física só, mas estátuas. E essas estátuas se referem a conquistas de elites, não são conquistas populares. Então, eu tomo cuidado com palavras assim. Eu não uso, acho que você nunca vai encontrar essa palavra no livro meu. Eu acho. De livre desejo, eu nunca escrevi essa palavra, não.